As dificuldades financeiras são uma das maiores fontes de estresse e ansiedade na vida de muitas pessoas. Em momentos de luta financeira, é comum sentir-se desesperado, frustrado e até perdido. No entanto, do ponto de vista espiritual, essas dificuldades podem ter lições profundas e transformadoras. O que Deus deseja te ensinar nesse momento de crise? Como podemos ver a mão dele em meio às dificuldades econômicas? Vamos explorar as lições espirituais que essas batalhas financeiras podem trazer. Primeiro, o teste da confiança em Deus. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, a confiança em Deus é frequentemente testada. As contas se acumulam, os prazos se aproximam e a sensação de impotência toma conta de nós. Porém, as Escrituras nos ensinam a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. No livro de Mateus 6:31-33, Jesus nos lembra: não se preocupem dizendo o que comeremos ou o que beberemos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa é uma das lições mais profundas que podemos aprender nas dificuldades financeiras. Deus nos convida a confiar nele, a buscá-lo primeiro em todas as coisas. Mesmo quando as finanças parecem não ter solução, ele é a nossa fonte de provisão. Ele deseja que aprendamos a confiar, não nos nossos próprios recursos, mas na sua fidelidade. Segundo, o perigo da ansiedade e como superá-la. A ansiedade financeira pode ser avassaladora. O medo do futuro e a insegurança sobre como sobreviver podem consumir nossos pensamentos e emoções. No entanto, a Bíblia nos ensina que a ansiedade não é uma resposta saudável à escassez, pois ela nos afasta de Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ao invés de deixar que a ansiedade tome conta de nosso coração, somos convidados a trazer nossas preocupações diante de Deus, com um espírito de gratidão. Isso nos abre para a paz divina, que vai além de nossa compreensão humana e nos permite seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Terceira, a oportunidade de aprender sobre generosidade. A luta financeira pode nos ensinar a ser mais generosos, mesmo quando temos pouco. Muitas vezes, a tentação é guardar tudo o que temos, com medo de faltar no futuro. No entanto, Deus nos chama para ser generosos, independentemente da nossa situação financeira. No livro de 2 Coríntios 9:6-7, Paulo ensina: quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia com generosidade também colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá, com alegria. Em tempos difíceis, somos chamados a não focar apenas em nossa escassez, mas em como podemos ser uma bênção para os outros, mesmo com pouco. A generosidade, mesmo nas dificuldades, nos ensina a olhar para além de nós mesmos e a confiar que Deus proverá nossas necessidades. Quarto, o valor da perseverança e da paciência. Nada é mais difícil do que esperar a resposta de Deus durante as dificuldades financeiras. Em momentos de luta, a impaciência pode se tornar um desafio constante. No entanto, Deus usa essas situações para nos ensinar a perseverar. No livro de Tiago 1:3-4 encontramos: sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. A perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e inteiros, sem faltar em coisa alguma. As lutas financeiras nos chamam a ser pacientes, a esperar o tempo de Deus.
Às vezes, a resposta à nossa oração não chega imediatamente, mas Deus está trabalhando nos bastidores, moldando nosso caráter e nos ensinando a confiar no seu tempo perfeito. Quinto, o chamado à simplicidade e ao desapego. Muitas vezes, as dificuldades financeiras são um convite de Deus para reconsiderarmos o que realmente importa em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade consumista que nos ensina a acumular bens e riquezas como sinal de sucesso. No entanto, Deus nos chama para uma vida de simplicidade e desapego. Em Lucas 12:15, Jesus nos adverte: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Às vezes, a luta financeira é uma oportunidade de redirecionar nosso foco, deixando para trás os excessos e priorizando aquilo que é realmente importante: nossa fé, nossa família e nossa saúde espiritual. 6. Deus está trabalhando através das dificuldades. Embora as dificuldades financeiras possam parecer um fardo, elas são um campo fértil para o trabalho de Deus em nossas vidas. Em Romanos 8:28, encontramos uma promessa poderosa. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus não desperdiça nossas lutas. Ele usa até mesmo nossas crises financeiras para nos moldar, ensinar e nos aproximar de sua vontade. Quando passamos por dificuldades financeiras, precisamos lembrar que Deus está conosco e que Ele pode transformar o nosso sofrimento em algo significativo, trazendo-nos mais perto dele e revelando aspectos de sua natureza que nunca teríamos conhecido sem passar por essas lutas. 7. A esperança de um futuro melhor. Por fim, mesmo no meio da luta financeira, devemos lembrar que nossa história não termina aqui. O Evangelho de Jesus Cristo nos dá uma esperança eterna, e essa esperança se aplica a todas as áreas da nossa vida, inclusive as finanças. Em Jeremias 29:11, Deus promete: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Apesar das dificuldades financeiras, Deus tem um plano para a sua vida, um plano de prosperidade e esperança. Ele é fiel para cumprir suas promessas e mesmo em tempos de escassez, podemos confiar que Ele proverá, guiando-nos para um futuro melhor. Conclusão: as dificuldades financeiras são desafiadoras, mas também oferecem um campo fértil para o crescimento espiritual. Quando nos voltamos para Deus em busca de sabedoria, Ele nos ensina a confiar nele, a ser pacientes, generosos e a esperar com fé. A cada luta, Deus está trabalhando em nosso caráter, nos chamando a uma vida mais simples, mais generosa e mais profundamente conectada com Ele. A mensagem final é clara: não importa o quão grande seja a dificuldade financeira que você enfrenta, Deus está trabalhando em sua vida. Ele tem planos de prosperidade, de um futuro cheio de esperança. E, no seu tempo perfeito, você verá as bênçãos que Ele tem para você. Mesmo nas horas mais escuras, lembre-se de que o Senhor é fiel e Ele nunca nos abandonará. Portanto, ao enfrentar suas lutas financeiras, busque a Deus com confiança. Ele pode não apenas transformar suas finanças, mas transformar você no processo. Não desista, continue orando, continue confiando, porque Deus sempre tem um propósito maior. Ele está com você, moldando sua vida para um futuro mais abundante e cheio de paz. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, lembre-se de que não está sozinho. Deus está com você e Ele usa esse tempo para te moldar, fortalecer sua fé e preparar um futuro cheio de esperança. Não desista.
Continue orando, continue confiando e saiba que Deus tem um propósito eterno para a sua vida, mesmo em meio à luta financeira.